alegria, com muita paz, com muita harmonia. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por essa existência, por essa oportunidade de nos reencontrarmos, mesmo que seja por via virtual. Agradecer por tudo de bom que tem acontecido na nossa vida e também por todas as adversidades que são lições. Pedimos, Senhor, a sua proteção nessa noite, que possamos ser inspirados, auxiliados por toda a espiritualidade maior para levar a sua mensagem. Que assim seja. Essa bem-aventurança, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, está contida no belíssimo Sermão da Montanha, lição de Jesus que constitui um dos mais belos ensinamentos que foram dados para a humanidade. O Evangelho dessa noite vai nos trazer 3 máximas. A primeira, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Quem conhece o Sermão da Montanha vai ver ali que Jesus sempre vai prometer o céu. Bem-aventurado todos aqueles, pois herdarão os céus, herdarão a casa do Pai. Mas nessa parte aqui ele fala dos dóceis e mansos, dos pacíficos, ele vai dizer que bem-aventurados que são dóceis, porque possuirão a terra. E a gente fica assim, mas eu acredito na vida futura, eu desencarnando da terra, o espiritual, que é o mundo espiritual, a casa do Pai, e aqui ele promete a terra. Então nós vamos analisar isso hoje. Essa primeira máxima já me faz essa reflexão, porque nós sabemos que a terra passa por um momento de transição. Nós estamos no mundo de prova e expiação, que é a categoria do mundo terra. E ele está passando para um mundo de regeneração. Por isso que nós estamos passando pelas pandemias, maremotos, flagelos físicos e também morais. Mas que são necessários, como a gente tem visto durante todas as nossas palestras, são necessários para que a Terra alcance essa categoria de mundo de regeneração. O Livro dos Espíritos, numa questão, vai nos dizer que quando os mundos não evoluem com a velocidade, com a necessidade que é preciso para a sua evolução, acontecem essas coisas para dar uma balançada e para auxiliar e acelerar esse desenvolvimento, tanto dos espíritos que habitam esse planeta, como da própria estrutura do planeta físico. Por isso, então, é necessário refletir. Esse mundo de regeneração que está vindo aí, eu, pessoalmente, quero ficar nessa terra de regeneração. Mas aí Jesus vai dizer que eu preciso merecer ficar. Os dóceis herdarão a terra, ficarão na terra. E aí a gente já pensa assim, bom, essa é a condição, tem que ser dócil, né? A gente sabe que muitos irmãos nossos que já estão desencarnando, já não estão mais voltando para reencarnar na terra. Já estão indo para outros mundos. Na terra regenerada, reinará a concórdia e a união, o Evangelho vai nos dizer. Olha, vai ser um lugar maravilhoso, onde reinará a concórdia e a união. Sentiremos o amor com mais propriedade e intensidade. Imagine, então, essa terra melhorada. Eu, estudando, me preparando para a palestra, lembrei da música do John Lennon, Imagine, né? Que a letra vai dizer desse mundo maravilhoso, desse mundo onde é paz, onde todos se ajudam, é uma fraternidade. E aí, o Evangelho vai nos dizer isso, que essa terra regenerada é onde todos se tornam fraternos e se ajudam. No começo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, tem uma mensagem de Santo Agostinho que fala sobre os mundos regeneradores. E ele é tão atual, ele é tão adequado ao que nós vamos falar hoje, que ele vai nos dizer assim: os mundos regeneradores
serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Vocês são capazes de imaginar um mundo assim? Compara a nossa Terra com um mundo regenerado, que é isso que a Terra está se tornando. Em todas as frontes, a palavra amor, a equidade entre as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo as leis. É um mundo maravilhoso. É um mundo maravilhoso. Imagina, então, um mundo sem inveja, sem orgulho e sem ódio. E Santo Agostinho vai nos dizer isso. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Olha só, esse mundo regenerado não tem paixões desordenadas, é isenta de orgulho, a inveja não existe, o ódio que sufoca não existe. Vocês são capazes de imaginar um mundo assim? A gente fica olhando, parece poesia, parece uma utopia. Mas a doutrina vai nos dizer que é assim. Está lá nessa mensagem de Santo Agostinho. E aí ele vai nos dizer ainda mais. Esse mundo diferente que estamos vivendo, sem tantas doenças e tantas dores. E ele completa dizendo, parece que está dizendo para nós no momento em que nós passamos nessa pandemia com esse vírus. Ele vai nos dizer assim: comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Ele está falando de nós, ele está falando dessa fase da Terra, a convalescença após a moléstia cruel. Todos nós nos alegraríamos de habitá-los. E eu quero ser dócil, porque eu quero ficar na Terra. Eu preciso ser dócil. Né? A gente vai então perguntando assim, já pensou esse mundo? Esse mundo, a gente imagina, viaja na imaginação. Já pensou um mundo sem pernilongo? Sem barata? Sem cobra? Né? Os animais, a natureza, as flores, tudo é mais suave, é mais depurado, é mais elevado. Né? Nós estamos fazendo um curso sobre a arte no Espiritismo e essa semana falávamos sobre isso. Como que deve ser tudo isso no mundo espiritual, que a gente, na verdade, não tenha nem analogia para a gente imaginar. A gente vai pelos livros de André Luiz, pelo Nosso Lar, pelo filme, analisando os vimes, as flores que a gente viu no filme, e imaginando tudo aquilo que ele está escrevendo nos livros de André Luiz, sobre a vivência do mundo espiritual nas colônias, para a gente ter alguns indícios de como será. Mas é muito bacana imaginar que a Terra vai ser assim. O mal ainda existirá, mas bem menos que o bem. Ainda tem que suportar provas, o homem ainda terá que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Sem dúvida, em tais mundo, o mundo ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. E aos poucos, é que os que não são dóceis vão desencarnando e não voltam mais para a Terra. Serão convidados a habitar um mundo primitivo, adequado às suas manhas, às suas manias, às suas tendências, em sintonia com os seus modos grosseiros, rudes, violentos, similar a esses sentimentos, sensações e as intenções que eles ainda têm. Por isso que eles não vão mais conseguir ficar na Terra, porque é como um imã. Eles serão puxados ao mundo
em que é adequada à sintonia em que eles estão, né? E aí a gente para pensar. Bom, nessa primeira máxima do Evangelho, me diz que eu tenho que ser dócil, senão provavelmente eu não ficarei na terra. Jesus nos diz ali, os dóceis herdarão a terra. Mas o que significa ser dócil? Aí nós fomos no dicionário olhar. Significa ser resignado, obediente, amável, atencioso, cortês, gentil, respeitoso, sincero. E essa palavra sincera faz a gente refletir, porque eu quero muito ser dócil, mas não adianta fingir. Adotar, a fala mansa, gestos calmos, mas lá por dentro estou me remoendo. Quando a pessoa vira as costas, eu mostro quem eu realmente sou. Eu tenho que fazer isso de verdade. Eu tenho que ir me moldando de tal forma em que eu vou ficando assim, me tornando realmente mansa. Eu já não posso mais ter esses ataques de raiva. Essas coisas que tenho todos os dias. Se eu quero ficar na terra, eu tenho que mudar. É uma condição que Jesus nos colocou nessa primeira máxima. Muitos de nós já somos assim. Outros estamos nos esforçando, como eu estou. E outros ainda são rebeldes, brigões, revoltados, amargos, indisciplinados. Muitos entre nós ainda se comprazem com a maldade, com a discórdia. Muitos de nós têm prazer, têm alegria de ver o sofrimento do outro. Basta ver os noticiários. Temos tantas desigualdades social, temos tantas violências, tantos preconceitos, tantas perseguições, tantas segregações. Muitos até em nome de Deus. Então nós vamos ver, a gente chega a pensar, será que a Terra está passando por esse processo? Está, há já um longo tempo. E muitas dessas pessoas violentas, que não são dóceis, não ficarão na Terra. Irão ser convidados para habitar outros mundos, mundos primitivos ainda, onde vai ser descoberta a energia, onde, como o processo que quando viemos para a Terra, né, tem um livro na Casa Espírita que chama Os Exilados de Capela, que conta muito bem a história dos capelinos, que eram espíritos altamente evoluídos intelectualmente, mas que faltava essa vivência amorosa, a mansidão, essa fraternidade, essa união, esse amor incondicional que liga os filhos de Deus. E aí eles reencarnaram na Terra. É um livro bem interessante para a gente entender como se dá essas vindas a outros mundos. Assim também, esses que não são dóceis serão convidados a ir a mundos ainda primitivos. A doutrina vai nos mostrar que cada um de nós já tivemos muitas vidas e vamos ter ainda muitas outras. Ora como homem, ora como mulher, ora vamos ser ricos, ora vamos ser pobres, ora vamos estar saudáveis, ora vamos reencarnar com algumas deficiências, algumas necessidades especiais. Ora eu venho como patrão, venho rico, venho bem. Outra hora eu venho como empregado, passando dificuldades, até para pagar a luz e a água, vivendo para mera sobrevivência. E a gente sabe que isso não é por acaso. Nós nascemos aqui na Amazônia, tem outros que nascem em Paris. Cada um nasce onde precisa nascer, reencarna onde precisa reencarnar, com as necessidades e situações necessárias para a sua evolução. Cada um de nós vai nascer, ora de cor branca, negro, amarelo. E aí nós também vamos ver que a doutrina vai nos mostrar que nós vamos voltar junto com aqueles a quem amamos. E outras vezes nós vamos voltar com inimigos ou com os nossos comparsas do passado. Assim é que nós vamos compreender todas as dificuldades que nós temos de convivência na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, que muitas vezes são reencontros de espíritos que já viveram juntos,
que se endividaram juntos, que ensinaram um ao outro a ser da forma que é. E agora volta para o resgate, para a colheita. E assim nós vamos passando por essa, por aquela situação adequada ao nosso aprimoramento e ao nosso merecimento. Nós sabemos que nós somos espíritos destinados à perfeição e que muitos de nós participou da nossa programação reencarnatória. Alguns sim, alguns não. Dependendo da evolução, não tem condição nem maturidade espiritual para decidir o que ele tem que voltar. Imagine uma pessoa que foi assassinada por alguém e ele tem a necessidade de voltar como filho daquela família. Talvez ele não tenha maturidade para pedir isso, para escolher isso, mas é uma necessidade que ele precisa passar. E a espiritualidade, por amor, por caridade, ela impõe essa reencarnação necessária para aquele espírito e para aqueles que estão à sua volta, naquela condição, passar. Quando voltar para casa, que é o mundo espiritual, ele vai ter cumprido uma tarefa, uma jornada, uma escalada da sua evolução e vai agradecer por ter sido obrigado, entre aspas, a vir nessa reencarnação compulsória. A espiritualidade sabe o que, com quem e quando nós precisamos passar para evoluir. Basta a gente lembrar do filme Nosso Lar. Quem nunca assistiu, assista. Tem na Netflix, tem no YouTube. É um filme muito instrutivo que vai nos mostrar como se dá a vida no mundo espiritual e o próprio desencarne, né? As experiências que o espírito vai experimentar do outro lado da vida, né? Porque não existe morte. Então nós vamos voltar à Terra nas situações que somos colocados ou nos colocamos pelo nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Eu posso escolher em ser mansa ou eu posso ser raivosa, nervosa, briguenta. Eu posso escolher. Podemos fazer uma comparação com essa escalada da nossa vida como a escola. Quando nós vamos para a escola, nós vamos lá o ano inteiro, nos matriculamos na série, estudamos, nos dedicamos, pesquisamos, prestamos atenção, né, aprendemos. E aí, em determinado momento, alguém nos cobra uma prova. Temos que provar que aprendemos. E aí fazemos a prova. Se nós realmente nos dedicarmos a essa aprendizagem, nós vamos tirar uma nota boa e no final do ano, depois de várias provas, eu vou para o ano seguinte. Assim também se dá, por analogia, se dá na nossa vida reencarnatória. A escola é a Terra. Viemos para a Terra para estudar, para aprender, para nos dedicar, para nos modificar. E depende da minha boa vontade e do meu esforço. Mas se eu deixar para lá, e ainda mais agora a gente pensa assim, tenho várias reencarnações, né? Se eu quero curtir, na próxima eu venho e faço o que tem que fazer. Se eu fizer isso, eu vou voltar para o mundo espiritual falido. Eu não vou passar de ano. Eu não vou ter evoluído. E aí eu vou ter que voltar de novo, fazer aquela mesma história, aquele mesmo ano, como lá quando eu reprovo de ano, eu tenho que repetir o ano. Os mesmos estudos, as mesmas experiências, só que agora com colegas diferentes, situações diferentes, às vezes mais graves. E eu vou ficando cada vez mais velho, e as crianças vão passando de série e eu vou ficando. Assim também é na nossa vida. Todo mundo vai reencarnando, todo mundo vai indo para mundos evoluídos e eu vou ficando reticente no mal, na raiva, na maldade. A doutrina vai nos mostrar, então, que só depende de mim. Se eu realmente me esforçar, me dedicar, educar as minhas emoções, disciplinar os meus pensamentos, organizar a minha vida, dedicar os momentos que estou aqui na Terra. Tem um livro de Eurípides Barçanufo que vai nos contar, chama-se Lírios da Esperança, que vai nos contar sobre os espíritas falidos. E lá, o maior clamor deles é o tempo perdido. E vários livros da obra espírita a gente vai ver que os espíritos, quando chegam na espiritualidade, eles percebem
Quanto tempo eu passei com coisas fúteis, um tempo mal aproveitado. Então, se nós canalizarmos as nossas energias e o nosso tempo para coisas que agregam valores morais, estudar, pesquisar, provavelmente nós vamos passar de ano na vida, na reencarnação. Vamos fazer valer essa reencarnação. Não viemos aqui na Terra passear. Hoje todos nós sabemos que viemos aqui cumprir alguma coisa. Cabe a mim analisar a minha vida, as minhas tendências, as minhas vicissitudes, as necessidades que eu tenho, que eu vou saber muito bem o que é que eu vim fazer aqui. Então, nós vamos ver que nós precisamos eliminar o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal. No Livro dos Espíritos vai nos dizer que o interesse pessoal é a maior característica de inferioridade do ser. Quando nós pensamos em nós, só em nós, mostra como eu ainda sou inferior, materialista, muito egoísta. No Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem do cuidar do corpo e do espírito, o espírito protetor de Paris, Georges, nos fala sobre a perfeição. E ele vai dizer assim: a perfeição está nas reformas que submeteres o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus. E o único que conduz à perfeição. E aí, então, nós pensamos nessa primeira máxima. Se eu ainda não sou obediente, então eu sou desobediente. Se eu não sou atencioso, então eu sou desatencioso. Se eu não sou cortês, eu sou descortês ainda. Se eu não respeito, eu sou desrespeitoso. Se eu não sou calmo, manso, eu sou bravo. Se eu não contenho a minha cólera, eu sou colérico, bruto, ansioso. Cada um de nós fará essa reflexão nessa primeira máxima. Como é que eu sou ainda? E nós vamos então passar para a segunda máxima, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ah, quem não quer ser chamado filho de Deus? Jesus nos diz que nós temos uma luz dentro de nós, que devemos fazer brilhar essa luz. E essa luz hoje nós sabemos que é a centelha divina, é uma parte divina que está em mim. Que as leis divinas estão na minha consciência. E que essa doutrina que consola, mas que esclarece tanto, vem me dizer que esse Deus não é aquele Deus do Velho Testamento vingativo, punitivo, parcial, mas que Jesus nos apresenta um Deus bondoso, soberanamente bom e justo. E aí então nós sabemos dessa destinação nossa, que temos essa escada naquela simbologia da escada de Jacó, de subir degraus nessa escalada evolutiva. E agora estamos no momento decisivo de expiação e prova para a regeneração. Eu vou ou eu vou ficar? E se eu vou para onde? E aí, nessa segunda máxima, ele vem dizer que eu preciso ser pacífico. Preciso ser pacífico. Porque se eu não for pacífico, eu não vou ser chamado de filho de Deus. E eu quero ficar na terra e também quero ser chamado filho de Deus. Não sei vocês. E aí, então, temos que ser pacíficos. Mas o que é ser pacífico? E fomos ao dicionário de novo. E o dicionário vai nos dizer que uma pessoa pacífica, o pacífico é aquele que ama ou almeja a paz, que tem a paz como objetivo. Então, uma pessoa pacífica, ela vai ser tranquila, calma, despreocupada, imperturbável, mansa, serena, sossegada.
E a gente vê todas essas qualidades e pensa, ai, 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 será que eu vou ficar na terra? Primeiro eu tenho que ser dócil, manso. Agora eu tenho que ser pacífico para ser chamado de filho de Deus. E aí? O contrário de tudo isso é aquela pessoa que ainda é nervosa, preocupada, perturbada, irritada, violenta. Em qual dessas eu me enquadro? Em quais dessas virtudes ou nesses defeitos, nessas mazelas eu ainda estou? Talvez um pouco em cada coisa, né? Cada um de nós fará essa análise. E vamos então para a terceira e última máxima que está no Evangelho, em Mateus, versículos 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Nós vamos ver que quando Jesus já nos diz assim, quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal, e a gente pergunta assim, tá, matar a gente sabe, está lá até nos 10 mandamentos, não matarás. E a gente sabe hoje, como espírita, como cristão, né, tentando aplicar o evangelho na nossa vida, que a gente não tem vontade nem ideia de nunca matar mais ninguém. Em outras vidas, provavelmente já matamos. Mas nessa vida, com a consciência, com o conhecimento que temos, não temos essa aptidão para isso, nem essa vontade. E aí a gente vai ver aquela passagem que ele fala também no tribunal. Quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. E a doutrina espírita vai nos esclarecer que esse tribunal é da minha própria consciência. É onde está o meu céu, onde está o meu inferno. Não existe uma região destinada ao céu ou ao inferno. Está em mim. Como eu vivo, como eu penso, como eu sinto as coisas, como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, como eu me vejo, como eu aceito os outros, como eu me aceito. Aí está o meu céu, está o meu inferno. E esse tribunal é da minha própria consciência. Porque a doutrina vai nos mostrar. Nos relatos que tem no final do livro Céu e Inferno, tem vários relatos ali de espíritos que contam as suas histórias ao chegar no mundo espiritual. E a gente vai olhar ali que cada um deles faz a própria análise. Não existe ninguém para nos dizer, você fez isso, você não devia ter. Somos nós mesmos que vamos ver o que nos comprometemos a cumprir aqui na Terra e vamos analisar aquilo que cumprimos e aquilo que praticamos. E vamos recomeçar, como na escola. Se eu reprovo, vou ter que voltar de novo, refazer direito aquilo que eu não fiz. Então ele vai dizer que nós vamos ser condenados nesse tribunal da nossa própria consciência. Somos nós mesmos. E aí ele diz assim, nós vamos ver uma parte em Mateus que vai nos falar sobre Pedro e Jesus, né? Quando Jesus estava sendo levado. E aí nos fala assim, em Mateus 26, 51 e 52. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, pela espada morrerão. É o que a doutrina vai nos mostrar, a lei de causa e efeito, ação e reação. Através das reencarnações, nós vamos nos encontrando com as nossas próprias imperfeições e com as nossas atitudes impensadas de violência. Imagina cortar a orelha de alguém. E aí Jesus vai nos dizer, se você cortar, numa vida futura ou nessa própria vida agora, alguém vai cortar. Ou você vai passar por uma situação similar. Nessa terceira máxima, nós temos mais duas advertências além dessa. Ele vai nos dizer para não nos encolerizar, porque tem uma consequência. Se você se encolerizar, será condenado pelo conselho. Também pelo conselho da minha consciência,
da minha análise, quando eu voltar para o mundo espiritual e vou ver ali, talvez junto com a espiritualidade, tudo aquilo que eu tinha que ter feito e não fiz, aquilo que não era para fazer e fiz. Talvez não fiz do jeito que planejei e vou ter que refazer. Muitas vezes somos nós que pedimos essas vivências, quando fazemos a nossa programação reencarnatória. E a segunda advertência que ele vai nos dizer é para não ofender ninguém. E a consequência merecerá ser condenado ao fogo do inferno, que é esse fogo do inferno emblemático, simbólico, metafórico, como Jesus falava, que hoje nós entendemos que não existe. O céu e o inferno está na nossa própria consciência. Como vemos, Jesus, por essas máximas, vai tornar lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, e vai condenar a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca, aquela palavra que ele usa ali, entre os hebreus era um termo que significava desprezo, né? Significava um homem sem miolos, cabeça vazia, e que pronunciava escarrando e virando a cara, em forma de desprezo, de humilhação, de descaso com o irmão. E aí é por isso que Jesus vai nos dizer, aquele que fizer isso vai ser condenado à sua própria consciência, vai ter que se reencontrar com esse tipo de atitude, de discriminação, de maldade. E aí nós vamos ver que o nosso texto fala sobre injúria e violência. E injúria significa a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém, né? Tem origem na palavra injustiça e corresponde àquilo que é injusto, contrário do que é direito. No artigo 140 do Código Penal, do Decreto-Lei de 2.848, ele vai nos dizer que injuriar alguém, injúria significa injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, e é um crime, né? Depois, violência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, significa usar agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. Nós vamos ver todo tipo de violência na nossa sociedade, ainda. E a gente se pergunta, nós estamos mesmo passando por esse processo de regeneração? Porque a gente vê violência das mais diversas maneiras, em guerras, torturas, conflitos étnicos, religiosos, preconceito, assassinato, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, violência sexual, violência urbana, né? Temos a violência entre nós. Por quê? Porque ainda entre nós existem reencarnados violentos. Espíritos ainda endividados perante a lei divina, que ainda não despertaram a consciência, que ainda não procuram seguir os ensinamentos de Jesus, que ainda não encontraram a bondade, essa mansidão, essa harmonia que a gente sente toda vez que a gente fala com Jesus. Jesus ainda vai nos fazer uma ameaça, né? Que ele vai nos dizer que qualquer palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, né? A doutrina vai nos mostrar que tudo na nossa vida, em todos os acontecimentos, dos mais sérios como os mais simples, a intenção agrava ou atenua o fato. É interessante observarmos isso. Qual é a nossa intenção quando fazemos alguma coisa? O Evangelho vai nos dizer que toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Toda ofensa entretém o ódio e a animosidade. Depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. E eu acrescento de todo espírita. Até hoje, no item 5 do nosso Evangelho, onde está a injúria e violências, ele vai nos dizer, até hoje os bens da terra são abarcados pelos violentos,
em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos, que a esses muitas vezes falta o necessário, enquanto os outros têm o supérfluo. Jesus promete nessas 3 máximas que a justiça de Deus será feita na terra, como no céu, como nos mundos mais evoluídos, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade. Nós vamos ver, para a gente encerrar, que ele vai nos dizer assim no Evangelho: não haverá mais egoísmo quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade. E Emmanuel vai nos colocar no capítulo 11 do Evangelho, em amar o próximo como a si mesmo. Emmanuel vai nos falar sobre o egoísmo. E ele diz assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, as suas forças e a sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo, do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-la, em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade do homem. No mundo onde o amor prevalecerá, o frágil e o pacífico não mais serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela terá se tornado um mundo feliz. E então fica a conclusão dessas 3 máximas de hoje. É preciso merecer ficar na terra. Para permanecer na terra, eu preciso me tornar dócil. Para merecer ser chamado de filho de Deus, preciso repensar e tentar fazer uma reforma íntima dentro de mim. Tenho que conter esses atos violentos, porque nós falamos muito em paz, mas a paz começa em mim. Começa dentro da minha casa, com os meus mais próximos de mim. Começa lá no meu trabalho, começa em toda a minha vivência no trânsito. E não adianta fingir que eu sou bonzinho, que eu sou manso, porque nós sabemos que enganamos vivos. Os desencarnados e a Deus, não. Então nós vamos ter que nos mudar, nos tornar mais equilibrados, mais calmos, mais harmoniosos. E seremos bem-aventurados, como nos diz o Evangelho, a bem-aventurança, por sermos dóceis e pacíficos. Seremos merecedores de habitar um mundo regenerado e ser chamados de filhos de Deus. Convido a todos para nos recolhermos em oração, agradecidos e felizes pelos ensinamentos dessa doutrina que nos esclarece, que nos consola, pelos ensinamentos que Jesus nos deixou, por esses chamamentos, por esses aconselhamentos que estão nessas 3 máximas que vimos hoje. Que possamos despertar a nossa consciência, amolecer os nossos sentimentos, que possamos refletir como estamos nos comportando e aceitar esse convite do Evangelho de hoje. Vivenciar o exercício pleno da lei de amor, onde a fraternidade, a doçura, a afabilidade devem presidir as relações entre as criaturas. E que nos lembremos que nenhuma circunstância devemos ferir, destruir, humilhar, usar de violência, usar de cólera. Que nossos passos devem ser voltados para a construção da paz, a fraternidade, do entendimento entre todas as criaturas.
que possamos ter firmes o propósito de nos melhorarmos a cada dia, à luz do Evangelho e exemplos de Jesus. Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa essa semana que começa, que possamos, durante toda a semana, ter na nossa mente ensinamentos e vigiar mais, nos policiar mais, pensar mais antes de fazer, antes de falar e antes de pensar. Esteja conosco, nos auxilia nessa empreitada, nesse esforço, porque queremos sim, Senhor, ter o merecimento de voltar a reencarnar na Terra, restaurada, e nós também melhorados. Fica conosco, abençoa todos nós nas nossas casas, ilumina todos nós, que possam os seus mensageiros ir aos hospitais, aos leitos, as pessoas que estão desequilibradas, que nesse momento possam sentir a sua presença, trazendo harmonia, equilíbrio, paz, que possa ser levado esse amor, essa fraternidade que nos une, doutrina de redenção, a todos aqueles que nos escutam, que nos ouvem nesse momento, que nos vê, que sintam a sua presença e que não tenham medo nesse momento que estamos passando, que não se sintam desamparados, pois temos um que nos ama e que aposta na nossa evolução e que nos dá, através das encarnações, todas as chances que precisamos para evoluir, para chegar à angelitude. Fica conosco, que assim seja.